Brasil! Estão acordados? Estão acordados? Dá um tapa na frente do cara que tá na sua frente aí e fala: tá acordado? Tá acordado? É isso aí, vamos sentar então. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Agora eu vou ficar falando um monte de coisa com o pessoal da mídia, já que me fizeram até um bullying quando eu estava lá atrás na mídia hoje. Cadê a arte, Amanda, do grito? É, mais ou menos. Eu não gostei, mais ou menos, achei mais ou menos. De novo então, 1, 2. Uma igreja de multidões. Glória a Deus, amém? Amém? Amém. Que manhã abençoada. Quantos já receberam de Deus essa manhã? Interessante que eu sabia do que seria ministrado essa manhã. Eu preparei os slides dessa manhã. Eu sabia o conteúdo que ia ser ministrado. E como já tinha sido ministrado por essas palavras, por essa ministração, ao preparar, ajudar a preparar ali os slides e tudo. E Deus falou novamente comigo. Quão poderoso está sendo essa manhã. É interessante que a gente tinha uma ordem diferente. No meio mudou um pouquinho de uma ministração para outra. Mas tudo tem andado conforme o Espírito Santo tem um desejo de falar aos nossos corações essa manhã. Né? Começamos entendendo que nós estamos vivendo um novo momento como igreja, que é um momento onde saímos talvez de uma mentalidade de igreja pequena para uma igreja de multidões. Quantos já têm essa mentalidade? Quantos entendem isso hoje, que Deus nos chamou para isso neste lugar? Né? Entendemos o poder da estratégia, o poder da cultura, como a cultura é importante, o alicerce, né, de tudo isso que Deus está construindo em nós como igreja. E entendemos que essas 7 etapas. Alguém anotou o 7 aí? Me fala um aí, um não, o primeiro. Somos o segundo. Glória a Deus. 3, 4, 5, 6, 7. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio nisso. Que a gente possa anotar isso aí, fazer um wallpaper de celular, botar na frente para que a gente possa entender qual é a nossa cultura que Deus tem imprimido em nós, amém? E foi poderoso porque a pastora Adriane, enquanto terminava essa ministração, o Espírito Santo estava se movendo de uma maneira sobrenatural. Quantos puderam sentir a presença de Deus? Assim, eu não sei você, eu estava ali atrás, vontade de chorar. O Espírito Santo está aqui, Ele está falando comigo. E ela até começou a roubar um pouquinho. Roubar não, né? O Espírito Santo começou a falar nela, através dela, e já entrou na ministração que ia ter esse momento agora, que eu coloquei um título da isca de Satanás. A isca de Satanás. Amém? Está acordado? Está pronto para receber? Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai, nós te louvamos, Deus, pela doce presença do Senhor aqui. Obrigado porque o Senhor marcou, meu Deus, esse dia conosco. E nós viemos a este lugar, preparados e abertos para ouvir de Ti. Meu Deus, ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas, o que, meu Deus, o Senhor precisa mudar em nós, meu Deus, ajustar em nós, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem sonhado, para que possamos viver neste lugar como igreja. Pai, eu oro que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Eu, meu Pai, oro neste momento que toda armadilha de Satanás, tudo que vem, meu Pai, trancar, meu Deus, ou impedir que o entendimento completo da Tua palavra aconteça essa manhã neste lugar, seja quebrado agora pelo nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que o Senhor possa tratar aos nossos corações. Da mesma maneira que no momento em que o Senhor me dava essa palavra e que o Senhor ministrava ao meu coração, o Senhor tratou comigo e continua tratando, que o Senhor trate a cada um de nós essa manhã neste lugar. E que possamos ser completamente livres de todo ataque do inimigo. E que possamos crescer e ser uma igreja de multidões, em nome de Jesus, amém? Se você quer dar um glória a Deus bem forte aí, para ativar o céu dessa manhã, amém? Há um tempo atrás eu ouvi uma mensagem
com esse mesmo título. Não vou falar que foi minha criatividade que trouxe esse título. Eu ouvi de um pregador americano e essa mensagem falou ao meu coração. Esse pregador, escritor, ele escreveu um livro a respeito disso. Te indico a ler esse livro mais para frente. Em inglês é The Bait of Satan, ou a isca de Satanás. E essa mensagem, na verdade, é uma das coisas que, sabe aquilo que você vê, você assiste, ou você ouve, e você consegue nitidamente, rapidamente lembrar de uma história que aconteceu com você, ou uma história que aconteceu perto de você, e você consegue ver que aquilo que está sendo falado e ministrado a você é uma realidade real, pode falar realidade real, mas uma realidade nas nossas vidas, e que acontece no meio de nós como igreja, no nosso dia a dia, nossa caminhada cristã. Isso aconteceu comigo, e foi tratando ao meu coração. E quando como estávamos preparando, né, esse dia, compartilhei isso com o pastor José. Ele falou: não, você precisa compartilhar isso também, porque está de acordo com todo esse ajuste que estamos fazendo para um crescimento sobrenatural, amém? Para que eu e você possamos fazer parte de uma igreja de multidões, nós precisamos entender uma armadilha e uma estratégia que o nosso inimigo usa para nos impedir que possamos crescer dessa maneira, que nos faz muitas vezes nos deixar ali naquela média, na igreja mediana, que trabalha e não cresce, ou que um mês tem esse problema, outro mês surge um problema igual a esse, outro mês é a mesma coisa acontecendo. Simplesmente uma estratégia que o inimigo usa no nosso meio. Eu quero que você esteja atento a isso essa manhã, porque essa manhã tem sido uma manhã de revelação. Você tem percebido isso? Começamos com uma revelação na nossa mente. O que é um pensamento de uma igreja pequena e um pensamento de uma igreja grande? Qual a diferença de uma estratégia e uma cultura? Coisas têm sido reveladas, os nossos olhos têm sido abertos. E nesse momento eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos para uma estratégia utilizada pelo nosso inimigo contra a igreja do Senhor. Amém? Você está comigo aqui? Amém. Que você possa abrir o seu coração. E qual é essa isca? Qual é essa isca que Satanás usa para nos prender? Jesus vai falar lá em Mateus, e Marcos também compartilha a respeito disso. E um dos momentos os discípulos perguntam para ele, como vai ser, qual vai ser a situação, qual vai ser a realidade do mundo quando o Senhor voltar para nos buscar? Essa é uma pergunta que os discípulos fazem a ele. E ele então começa a descrever algumas coisas que vão acontecer nos últimos dias. Quantos creem que estamos vivendo esses últimos dias? Né? Podemos hoje, com tantos fatos acontecendo e triangulando isso com a Bíblia, nós podemos ver que estamos vivendo nos últimos dias. Talvez nós estamos vivendo na última grande colheita, e eu creio que nós vamos ser aqueles que vão preparar, que vão trazer e que vão colher tudo isso que Deus está plantando, amém? Então Jesus fala em Mateus 24:10, eu quero atentar nesse versículo, onde ele demonstra qual é o cenário, o que vai estar acontecendo no meio da igreja. É importante enfatizar isso, no meio da igreja, perto da volta dele, nos últimos dias, no período que hoje eu e você estamos vivendo. Em Mateus 24:10 diz assim, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Que palavra maravilhosa. Fala comigo aqui, me ajuda. Escandalizados. Em inglês, na versão King James, uma das versões mais usadas aqui nos Estados Unidos, essa palavra que ela no grego foi escrita de escandalon, ela também é usada no King James como muitos nos últimos dias, and then many will be offended. Fala comigo, offended? Ofendidos. Volta lá no português, vamos fazer esse trabalho aqui. E escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Dá um glória? Misericórdia, combina mais a misericórdia. Fala misericórdia. Jesus está ilustrando como será os últimos dias, esse que estamos vivendo. E nesse versículo ele nos mostra que uma série de coisas que vai acontecer uma atrás da outra. Primeiro virá escândalos, ou em outras palavras, ofensas. Fala comigo, ofensas.
Ofensas. Dos significados dessa palavra escândalo, esse verbo escandalizar, eu não sou professor de português aqui, mas você está entendendo. Um dos significados no nosso dicionário é ofender, é trazer ofensa, é trazer prejuízo. Ele fala que nos últimos dias muitos serão ofendidos, ou muitos serão escandalizados. Meu Deus do céu, glória a Deus. E com isso, depois disso, muitos irão trair uns aos outros. E com isso, depois da traição, muitos odiarão uns aos outros. Misericórdia. É interessante que esse versículo nos relata que nesses dias que nós estamos vivendo, algo estará no meio de nós que será chamado de ofensa. Ofensa. E essa é a grande isca de Satanás no meio da igreja. Fala comigo, ofensa. Ofensa, fala mais uma vez, ofensa. E ela aqui, Jesus fala que essa ofensa, ela gera traição no meio de nós, que gera ódio. Olha que incrível. Provérbios 18:19 diz assim: um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Por que a ofensa é o princípio dessa destruição que acontece no meio de nós? E que Jesus falou, cuidado, porque isso vai acontecer nos últimos dias. E hoje é uma manhã de revelação. Isso não acontecerá no meio de nós, amém? Amém? Nós somos cristãos saudáveis, nós somos cristãos atentos à palavra e o Espírito Santo de Deus. E isso não acontecerá no meio da nossa igreja, porque somos uma igreja de... Glória a Deus. Ele está falando que a primeira coisa que vai acontecer, o primeiro problema que vai surgir chama ofensa. E o Provérbios fala que ofensa, um irmão que foi ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Isso aqui em Provérbios, naquela época de Salomão, o que significava uma cidade forte? Uma cidade forte era uma cidade que tinha muros construídos, é ou não é? O que caracterizava uma cidade forte? Aquela que tinha muros altos, que só podia entrar quem era amigo daquela cidade, ou quem era aliado àquela cidade, e mantinha de longe aqueles que eram inimigos daquela cidade. A realidade é que no meio de nós, da igreja, nos últimos dias, Satanás colocará uma isca chamada ofensa, que eu e você vamos se encontrar com isso no meio da nossa caminhada. Talvez você já se encontrou com essa palavra chamada ofensa, vindo de uma pessoa, vindo de uma situação, vindo de um ministério, vindo de alguma coisa que aconteceu. E se nós não cuidarmos para tratar dessa ofensa da maneira correta, nós vamos nos tornar como esse irmão ofendido que construiu uma cidade forte, subiu muros, fala comigo, muros, fortalezas. E daí no meio de nós, na nossa caminhada, nessa igreja de multidões, nesse organismo vivo que é a igreja, nós começamos a distanciar da natureza que Jesus quer que eu e você tenhamos, que é igual à natureza deles. Quantos sabem qual é a natureza de Deus? Deus é amor. Deus é doador. Deus dá amor incondicionalmente. Ele nos chama a ser esse tipo de cristão. Mas quando a ofensa entra nas nossas vidas e construímos muros, nós deixamos de estar em uma posição de doar, de amar, mas é uma posição de se proteger. Eu não quero mais ser ofendido, eu não quero mais viver isso que eu vivi. Porque no meu ministério eu vivi isso e agora eu construo esse muro daqui. Não, esse ministério eu não me envolvo, porque desse ministério aqui eu fui ofendido lá atrás. Aqui eu construí um muro, e aos poucos esses muros começam a se levantar, e sobe um muro, e vem mais outro muro, e daqui a pouco você está isolado. Tudo porque fomos capturados por uma isca chamada ofensa. Você está entendendo que sutil e poderoso isso é? E a realidade é que essa é a grande arma de Satanás contra nós, a igreja, porque ela acontece no meio de nós. Eu esqueci a minha vara em casa, eu não sou um pescador, mas eu tenho uma vara lá só para dizer que se você me chamar eu tenho uma vara para pescar. É interessante que a vara, o Danilo aqui é um baita pescador, ele vai me corrigir por algumas coisas que eu falar de errado. Mas interessante é que quando você tem a sua vara e ali você dá linha, a vara ela é um instrumento muito interessante, porque você não precisa nem entrar no mar.
Você não precisa mergulhar. Tem alguns que mergulham aí, vai lá embaixo, atira e tal. Mas a vara é um instrumento que de longe, de fora do mar, de fora da igreja, ou seja, o inimigo não está no nosso meio, ele está lá fora. Ele estende essa vara, coloca uma isca em volta de um anzol, aquilo que pode nos capturar, e joga lá e deixa alguém pegar essa isca. É ou não é verdade? Você não joga lá no fundo, você não alcança lá. Você joga para lá e você espera. Você espera. De repente, uma pessoa ou um peixe come aquela isca e é capturado por aquele anzol. É ou não é verdade? Aquele peixe continua naquele momento na água ou ele já está fora da água quando ele é capturado? Ele continua na água, não continua na água? Ele continua na água, mas ele já está capturado. A hora que esse pescador quiser, ele só puxa a corda e te tira da água. Isso se chama ofensa. E no meio de nós, isso com a minha... Eu não sou uma pessoa velha, também vai ficar na minha grande jornada cristã, mas eu nasci na igreja, vi muita coisa acontecer. E eu dou graças a Deus, porque Deus me chamou desde pequeno para o ministério, me chamou para isso. E eu tenho vivenciado isso dentro da minha vida, da minha casa, e também no meio da igreja com outros irmãos, como há anzóis com iscas, chamado ofensa, penduradas no meio da igreja, só esperando que alguém vá lá e coma. E sabe o que é o mais incrível? Eu até saí aqui do que eu tinha preparado, mas sabe o que é o mais incrível? É porque às vezes Satanás joga essa vara, joga essa isca, coloca lá dentro do anzol. E você que é um bom pescador, eu aprendi uma vez fui pescar com meu avô Darcy, não está mais com a gente, mas ele era um grande pescador, pescava com tarrafa, pescava com todo tipo de coisa. E uma vez eu lembro disso, fomos perto de uma cidade lá em Balneário, e eu fui preparar, colocar a minhoca no anzol, e ele na época com minhoca, pãozinho também, sabe aquele jeito? Quem pesca aqui, levanta a mão assim. E eu fui preparar pela primeira vez, ele falou, tá errado, não é desse jeito. Porque o anzol está aparecendo. Ele está aparecendo, ele não pode aparecer. A isca tem que cobrir tudo para que o peixe venha. E o mais interessante é porque a ofensa, ela está pendurada, está aparecendo para que possamos ser capturados por ela. E nós não conseguimos enxergar que é simplesmente uma armadilha de Satanás para nos deixar aprisionados e nos tirar da água. E Satanás coloca lá e a gente é capturado por aquilo. Muitas vezes ele não puxa nós para fora d'água, ele só dá corda. Dá mais corda. E dá mais corda, e você fica 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos na igreja. Você faz de tudo, você vem no culto, você ouve uma palavra, você anota, você vai no GR, mas a hora que ele quiser, ele pode puxar essa corda, porque você já foi agarrado por algo que te ofendeu e você não soube tratar lá atrás. Você já viu alguma pessoa, você não precisa levantar a mão, porque acho que todos já viram. Não toca nesse assunto, comigo não, isso aqui não. Já viu esse tipo de pessoa que é assim? Ai, não fala dessa pessoa. Não, porque você tem uma coisa contra? Não, tem nada contra essa pessoa, nada. Não, mas não toca no nome dela, não toca no nome dele. Não, é porque são pessoas que foram capturadas pela ofensa lá atrás, que continuam fisgadas no anzol, e apenas o inimigo está dando corda. Sabe o que é o pior de tudo isso? É que o dia que o inimigo quiser tirar da água, tirar da igreja, ele vai fazer com que uma situação aconteça, que aquela corda que você não cortou, aquele anzol que você não tirou da sua boca, aquela isca que você comeu e que você está pendurado, ele vai fazer com que aquilo venha à tona mais uma vez, que aquela pessoa te fira mais uma vez, que alguém te venha, e um ministério venha e aconteça alguma coisa contra você, e aí você fala, quer saber? É que igreja não presta, quer saber? Que isso não vale a pena, quer saber? Eu vou ficar aqui fazendo o quê? Se eu sou ofendido toda hora e você está fora da água, morto. Peixe fora da água fica o quê? Morto. É ou não é verdade? Ofensa é a isca que Satanás nos usa para nos prender, nos dar corda para que possamos viver uma vida cristã, presas a uma ofensa de trás, lá atrás que recebemos. Nós precisamos ser atentos com isso. Enquanto Deus falava isso ao meu coração, eu já vi essa palavra várias vezes, e
Eu pesquisei mais sobre, eu busquei mais versículos sobre, eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu quero que você entenda, porque é tão simples, mas tão perigoso e poderoso, que pode acabar com o nosso ministério, se nós não nos atentarmos às ofensas. Sabe uma coisa bonita que Jesus falou, que é maravilhoso, é uma boa notícia para você? Jesus fala assim, ó, eu vou lá para o final, quem está aí na mídia, tá? Jesus fala assim, ó, Lucas 17:1 fala assim, ó, e disse Jesus aos discípulos: é inevitável que venha os escândalos. É a mesma palavra escandalon, que em inglês significa é inevitável que venham as ofensas. É inevitável. Eu e você vamos constantemente ser ofendidos nessa terra. Jesus foi uma das pessoas, talvez a pessoa mais ofendida nessa terra. Foi injustiçado, foi acusado de uma maneira injusta, foi maltratado como se ele fosse, foi sacrificado numa cruz que não era lugar para ele, e ele foi o mais ofendido. E ele nos fala, é inevitável que isso aconteça com você. Mas sabe o que faz a diferença entre nós que vamos permanecer em Cristo, vamos cumprir a obra, que vamos fazer a igreja crescer, que vamos fazer o reino dos céus encher, com aqueles que vão sair da água e vão morrer? É que nós sabemos lidar com as ofensas. John Bevere, o escritor desse livro, ele fala assim, ó, a maneira com que você lida com a ofensa determina o seu futuro. Você vai ser ofendido. Se você não foi ofendido ainda, eu te dou uma boa notícia: você vai ser ofendido. E sabe o que é interessante? Porque o tamanho da ofensa para nós está ligada necessariamente à expectativa que nós temos de algo, uma pessoa, de algo. Lá fora, quando estávamos no mundo, as ofensas vinham, mas nós não tínhamos muita expectativa de alguns amigos, ou de algumas pessoas, de alguns relacionamentos. Mas agora entramos na igreja, estamos lidando com pessoas salvas, que conhecem princípios, que vivem uma vida com Deus, de relacionamento com Deus. Então agora a nossa expectativa, que estava aqui no chão, ela está aqui com os nossos irmãos. Ela está aqui com os nossos líderes. Ela está aqui com os nossos pastores. Essa é a expectativa que eu tenho. E eu te dou uma notícia: você vai ser ofendido. Se você não souber lidar com isso, esse é o tamanho da ofensa do prejuízo que essa ofensa vai causar na sua vida. E sabe o que é importante? Jesus fala: a ofensa gera lembra lá do versículo que a gente leu? A traição, que gera o ódio. A traição, quando a gente fala da palavra traição, parece uma palavra tão terrível aos nossos ouvidos, porque a gente pensa na traição no seu último instância. Um marido traiu a esposa, ou um sócio traiu o outro sócio. Nós pensamos dessa maneira. Mas sabe qual que é a definição de traição? A definição de traição é simplesmente, se você puder me colocar aí, que eu não estou nos notes aqui. A definição de traição é simplesmente quando eu busco os meus próprios benefícios ou proteção a custos de outra pessoa a qual eu tenho relacionamento. Quando eu me sinto ofendido dentro da igreja, quando eu tomo a ofensa para mim e não trato ela, e eu já vou falar sobre como nós tratamos a ofensa, amém? Está comigo aqui? Vamos falar sobre o prejuízo dela primeiro, para que a gente entenda o problema que isso é, e depois Jesus vai nos falar como que a gente corta essa isca de Satanás, essa linha, como que a gente corta a linha de Satanás, e a gente deixa de viver uma vida presa à ofensa, e a gente vive uma vida mais parecida com o que Jesus nos colocou, nos propôs a viver. Mas a verdade é que se eu e você não tratamos das ofensas que acontecerão contra nós, que acontecerão na minha vida, na sua vida, daqui a pouco nós vamos em nosso coração viver uma vida de traidor. Lembra que eu falei dos muros? Quando eu tenho uma ofensa e não trato com ela, eu começo a construir muros. Muros por quê? Porque agora eu quero proteger para não ser mais ofendido. Eu deixo de sair de uma natureza de amor e de doador e de aberto para todos, e agora com vários muros eu vou me isolando, e agora é mais fácil eu trair nas pequenas coisas, trair nas coisas que são, como eu falei aqui, para o meu benefício a custo do benefício de outra pessoa. É quando eu começo a viver uma vida egoísta. Traição nada mais é do que egoísmo. É quando o meu benefício é mais importante que o custo que aquela pessoa vai ter com o meu benefício. Completamente distorcido com o que Jesus nos chamou para ser. Jesus morreu numa cruz para nos gerar vida.
E nós queremos ter vida a custo da morte de outras pessoas. Isso é verdade ou não é? Ah não, pastor, não estou falando eu matar uma pessoa. Não, nas pequenas coisas. Porque agora eu estou isolado, agora tem muros que me protegem, para que eu não seja ofendido mais. Porque lá atrás eu fui capturado por uma armadilha de Satanás, e hoje eu vivo com esse anzol na minha boca. E mais para frente, essa traição, ela gera o ódio. Ódio não é raiva. Raiva é quando você está muito estressado com alguém, ou com muita raiva de alguém. Isso ainda não é o ódio. Sabe o que o ódio é? E o Velho Testamento fala sobre isso. O ódio é simplesmente a ausência de amor. Fala comigo, ausência de amor. Uma pessoa ofendida, ela eventualmente se torna uma pessoa traidora, aonde ela vai negociar os seus próprios benefícios a custo de outras pessoas. E daí isso não só com pessoas, mas a custos do ministério. Ah não, porque isso é bom para mim, então isso aqui custa para o ministério, mas o meu benefício, a minha proteção é melhor. Não, eu fui chamado para abrir um GR. Meu Deus, mas eu tenho história com o GR. Eu fui lá no final, porque na minha célula lá no Brasil aconteceu isso, e a minha ofensa não foi tratada. Então quer saber, eu não vou abrir não, porque a minha proteção, para não ser ferido de novo com pessoas que vão falar da minha liderança, isso é melhor do que o custo do crescimento da igreja através de um GR que você pode abrir. Você está entendendo isso? Vai além de que um relacionamento de uma pessoa para outra, vai de um chamado de negociar algo que vai ser benéfico para o reino dos céus, a custo do reino dos céus. Você troca isso por benefício próprio, por proteção própria, para não me machucar mais uma vez, porque eu ainda estou ferido. Você está entendendo aqui? Pessoal, isso é tão real. Talvez hoje eu comentando sobre isso, e você vai lembrando de algumas maneiras que talvez você foi ofendido, ou que você viu pessoas serem ofendidas. Mas isso é tão real, que Jesus nos alerta. Esse é o cenário da igreja. Sabe por que Jesus está falando da igreja e não está falando da sociedade? Deixa eu mostrar isso para você aqui nesse versículo. No capítulo 24, versículo 10, nós lemos ali do 10, e ele fala no 10: nesse tempo, muitos serão escandalizados ou ofendidos, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas. Quem são esses muitos falsos profetas? Aqueles muitos que foram ofendidos. Isso é interessante. Sabia que nós, quando falamos de falsos profetas, uma das maneiras que a Bíblia nos fala sobre falsos profetas, Jesus fala sobre lobos em peles de ovelhas. Você se lembra dessa parte? Sabe o que é interessante? É que ele não fala lobos em peles de pastores, fala de ovelhas. A realidade é que os falsos profetas que surgem através da ofensa, que torna traição, que torna ódio, esses falsos profetas estão mais nas cadeiras que nas plataformas. Nós acostumamos a olhar, não, porque aquele pastor, aquele líder, aquilo é um falso profeta, mas não, a realidade é que por causa de tantas pessoas capturadas pela isca da ofensa na igreja, hoje vivem uma vida de engano e se tornam falsos profetas dentro da igreja. Você está entendendo isso? A magnitude do problema que uma isca chamada ofensa pode trazer. E olha que interessante, ele fala assim no final: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe por que ele está falando da igreja, não está falando da sociedade como completo? A palavra amor aqui no grego é ágape, que é o amor que vem de Deus quando eu e você aceitamos a graça dele, o perdão dele. Ele está falando sobre uma pessoa que o amor foi frio, o amor ágape, aquele que nós recebemos quando eu e você aceitamos a Jesus. Ele está falando com pessoas que já tiveram contato com Cristo. E olha que ele continua e fala assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, ele está falando sobre a igreja. Só persevera quem já iniciou a caminhada. É ou não é verdade? Como que um não salvo persevera na fé? Só persevera quem foi salvo. Jesus está falando que esse problema da ofensa, do escândalo, da traição, do ódio acontece no meio da igreja. Acontece no meio de nós. É como se eu pregando aqui, parece que eu vejo isso. Não, Jesus, isso não acontece aqui na nossa igreja, mas acontece. São iscas penduradas, uma aqui, uma lá atrás, esperando que alguém vá lá e coma essa isca.
Porque a realidade é que lá no fundo é delicioso ser ofendido. No final, aquele gostinho de: ai, eu fui vítima. Ai, sabe o que fizeram contra mim? Sabe aquele gostinho no final? A ofensa no começo ela é ruim, ela é amarga, mas no final ela dá aquele gostinho de: que delícia. Ai, eu quero continuar aqui. Quero continuar nessa. Ai, porque eles não entendem eu tenho um chamado que as pessoas não entendem. Você está entendendo o problema que é? Eu vendo um vídeo de YouTube de um cara que fala sobre política e fala sobre cultura. Ele estava falando sobre hoje em dia na sociedade, isso fala mais da geração, da nova geração que estamos agora, talvez a geração após mim, na verdade. Eu sou da geração, acho que é Y, e tem uma nova geração agora. E essa geração, a cultura dessa geração é a cultura da ofensa, é a cultura da opressão, oprimido. O que significa isso? Ele falava assim, isso clareia demais, e por isso que eu vejo que nós estamos vivendo nos últimos dias, e isso acontece no meio da igreja. Quanto mais oprimido eu sou, maior é o meu status. É até difícil falar isso, mas essa é a cultura que se forma hoje. E daí vai falando de tribos e pessoas: não, porque eu sou dessa etnia, essa é a minha sexualidade, então eu sou oprimido nesse nível, agora eu sou oprimido nesse nível, agora eu sou oprimido nesse nível, então eu sou o maior, eu tenho lugar de fala. Alguém já ouviu falar dessa frase? Eu tenho lugar de fala aqui eu posso, aqui eu sou o maior da sociedade porque eu sou o mais oprimido. A verdade é que essa é a cultura que está na nossa juventude hoje. Quanto mais você posta nas redes sociais que você está sendo perseguido, que você está sendo julgado, que você está sendo oprimido pela sociedade, maior é o seu nível, mais essa pessoa tem que ser exaltada. E essa é uma realidade hoje na geração que está vindo agora. É terrível isso, politicamente é terrível, socialmente é terrível, mas essa é uma realidade. É uma sociedade que está comendo da isca de Satanás chamada ofensa, e isso está dentro da igreja também. Eu sou o mais santo daqui, por quê? Porque eu sou o mais ofendido aqui. Jesus levou sobre si, e eu levo sobre mim todas as ofensas, e eu carrego elas para mostrar que eu sou muito ofendido. Então eu sou muito santo. Misericórdia, você foi salvo, Jesus morreu na cruz por você, Ele levou as ofensas. Eu não mereço as ofensas. Eu não mereço carregar nenhum tipo de coisa nas costas de troféu que eu fui perseguido, não. Se for perseguido é só consequência do ministério que Ele me chamou. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Qual é o remédio para a ofensa? Isso é inevitável que ela vai vir. Isso é inevitável. Talvez esse final de semana você vai ser ofendido. Talvez hoje à tarde você vai ser ofendido. Qual é o remédio para tudo isso? Jesus nos fala que o remédio para tudo isso, a maneira que nós cortamos o anzol, que nós cortamos a corda, a linha, deixamos de viver dentro da igreja ofendidos, presos a uma ofensa, é quando eu e você sabemos liberar perdão. Simples assim, mas difícil assim. Se há uma das coisas mais difíceis, é liberar perdão. Eu não lembro agora o versículo, eu não anotei, mas os discípulos, eles andaram com Jesus, viram milagres, viram maravilhas, Ele andar sobre as águas, Ele curar enfermos, o cara estava morto, o cara ressuscitou, e nada disso Ele pediu para que Jesus ajudasse com a fé deles. Eles tinham fé para viver tudo isso. Mas em um momento Jesus fala que eles teriam que amar e orar pelos inimigos dele. E nesse versículo, tem um versículo aqui? Não, é no outro versículo, mas eu não tenho ele aqui anotado. E Jesus fala assim, você vai ler depois lá, creio que é em Mateus, perto desse versículo no capítulo 5, ele fala assim, depois que ele fala, e você vai orar por aqueles que te perseguiram e tudo isso, mais para frente disso aqui, e os discípulos falam assim, nos dê mais fé, nos ajuda com fé, para que a gente possa viver uma vida de perdão. Perdão é simples, mas é difícil. Mas é a única saída para uma vida livre da ofensa. Vamos voltar naquele versículo 5:4.
Mateus 5,4 diz assim, ó, eu porém vos digo, amais os vossos inimigos, bendizei-os os que vos amaldizem, meu Deus, meu português hoje está maravilhoso, eu vou ler daqui. Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. É uma condição. A questão é que é difícil, mas é necessário, é vital para o nosso ministério, para a nossa vida com Deus. Além do ministério, a nossa vida com Deus. É inevitável que as ofensas chegarão. E é imprescindível, é vital que eu e você possamos exercer perdão. Salmos 35, 11 diz assim: falsos testemunhas se levantaram e depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Aqui está falando sobre uma condição onde aqueles que me ofenderam, aqueles que me perseguiram, aqueles que continuaram a fazer isso, no momento em que eles fizeram tudo isso contra mim, a minha postura foi orar por eles, jejuar por eles, vestir panos de saco por eles, liberar perdão. É um exercício, não é fácil, mas eu e você precisamos constantemente aprender a viver isso, porque as ofensas virão. As ofensas virão. Sabe que uma ferida aberta, se não tratada, ela pode gerar a morte? Sabia disso? Dependendo se ela não for tratada, essa ferida, ela pode crescer, ela pode ser contaminada e pode levar você à morte. Algo que não é tratado, algo que não é fechado, algo que não é concluído, pode gerar a morte. Às vezes a dor de fechar uma ferida é forte, mas é mais importante do que a dor da morte. É mais importante do que a dor de ser roubado, todos esses anos de ministério, de vida com Deus, ser roubado porque uma ferida não foi fechada. Meu pai, em 2020, machucou o joelho, me ajudando lá em casa, me senti culpado por isso, mas aprendi a me perdoar. Não, também não, você exagerou, né? Mas me ajudando lá em casa, ele rompeu o ligamento do joelho, o maior ligamento que tem no joelho, e foi necessário que ele fosse fazer uma cirurgia. Quantos lembram dele pregando aqui em cima com a perna assim? Vigiana, lembra daquela cadeira de rodas aqui em cima e aquele joelho? Chegou um período, porque o que aconteceu foi que rompeu, então ele teve que recolocar no lugar, grampear, a coisa mais terrível que você pode imaginar. E tinha uma ferida ali, tinha algo que foi danificado ali, uma ofensa chegou, um problema chegou e causou aquela dor, aquela ferida que poderia acabar com o movimento em todo da perna dele, talvez nem voltar mais a jogar o meu tênis com ele, que jogamos bem pra caramba e tal. E foi importante fazer aquela cirurgia, mas depois da cirurgia ele teve que passar por um processo talvez mais doloroso, e eu acho que é por causa do grito dele, que era mais forte do que o grito do dia que ele machucou, que era o processo de fisioterapia. Para que ele pudesse voltar ao movimento completo, ele precisou ir para a fisioterapia. Eu fui com ele nas primeiras vezes, depois eu não tive mais estômago para aquilo. Eu lembro da menina que falava assim, nós vamos empurrar agora, e a perna dele não ia. E daí ele falava, aqui tá bom. Tipo assim, aquela cara assim, tá bom. E ela, não. E o joelho fazendo assim, e ele segurando para não gritar. E eu lembro, você lembra disso, pai? Um dia com um senhor grande, musculoso do nosso lado. Nós tá aqui, meu pai fingindo que não tá doendo, e o cara do lado, gritando e tal. E o outro também empurrando e xingando a mulher com tudo que é nome. Graças a Deus nós somos salvos e não xinga as pessoas. Mas que dá uma vontade, dá, né? E tal, e vontade de abençoar essa pessoa da forma contrária e tal, e era uma dor, mas essa dor era importante para que o movimento dele seja restaurado e que ele possa caminhar novamente, e até essa semana ganhar de mim no tênis mais uma vez. Foi importante. A dor foi mais forte que a dor do dia que ele machucou,
A dor do perdão, ela é muito forte para nós que precisamos liberar. É um exercício ruim, é amargo, não é bom, não é confortável, não é nem um pouco agradável, mas é necessário. Fala comigo, necessário. O perdão é necessário para que eu e você sejamos filhos de Deus. Como Jesus falou, simples como isso. Nós precisamos saber fechar feridas, tratar elas e exercitar o perdão. O perdão, às vezes a gente acha que a gente já liberou ele, mas a realidade é que a gente não liberou ele. E nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre o que ainda não foi fechado, o que ainda continua. Eu imagino quando estava preparando essa palavra, como se Deus, eu não sei porque eu trabalho com mídia e tudo isso, vem muita imagem na minha cabeça. Eu imagino um peixe andando tranquilo. Esses dias eu fui nadar aí no mar com algumas pessoas e vendo aqueles peixes naquela água profunda, e eles nadam, que é tão lindo ver aquilo. Eu imagino um peixe nadando e curtindo a vida, mas ele não sabe que lá na boca dele ficou ainda um anzol, que ele nem sente mais aquilo, mas aquilo está ligado a uma linha que está lá fora, e ele está aqui, ele está aqui, ele vive uma vida achando que está livre, mas na verdade, o dia que aquele pescador quiser puxar a linha, ele tira ele da água, porque ele não soube identificar que tinha uma ferida aberta, que tinha um anzol ali, grudado na boca. Você está entendendo isso? Uma vez eu queria que eu possa compartilhar isso. Eu lembro de um momento em que nós estávamos iniciando aqui na igreja. Eu não morava aqui, na verdade, eu morava em Dallas, e meus pais já estavam servindo aqui, minha irmã estava servindo aqui, e ela começou um trabalho fica entre nós aqui, tá? Não tô brincando, não vou falar nomes, claro, mas ela começou um trabalho de adolescentes e um ministério, e realmente Deus posicionou eles ali, e começou com outras pessoas para estar ajudando. E no meio daquele período aconteceu algumas facções. Sabe o que é uma facção? Quando se divide dentro, divisões dentro. E uma liderança que estava junto com eles, no lugar de serem juntos com uma mesma visão, eles começaram a jogar um povo contra eles. E eu lembro daquele momento onde a minha irmã até chorava em casa, e eu vinha passar férias aqui, e ela, num momento muito complicado, ela se questionava até mesmo. Engraçado que você falou sobre esse outro questionamento hoje, que é uma outra situação, não fala, mas aquilo era efetivamente porque alguém estava ofendendo ela naquele lugar. Você está entendendo comigo, sabe? Você está captando? Alguém estava ofendendo. Palavras de mentira, histórias inventadas, coisas que não eram reais. Tudo isso trazia ofensa, ao ponto que ela queria desistir daquilo. Eu lembro que uma vez ela conversou comigo: não vale a pena, não vou desistir disso aqui, numa outra situação. E um dia, no meio daquilo, ela perseverou, mas ainda com a ferida aberta. Eu lembro que um dia ela falou comigo a respeito de perdão, e que Deus falou com ela que ela precisava liberar um perdão completo, que enquanto ela não liberasse esse perdão, e depois essa pessoa acabou indo para um outro ministério, mas ainda carregando aquilo para dentro, daquela história, daquela ofensa que ela viveu no ministério, ela percebeu, e Deus trouxe isso ao coração dela, que enquanto ela não liberasse perdão para aquela pessoa, ela ia continuar o resto da vida carregando essa pessoa do lado dela, essa bagagem dentro dela, de uma ofensa que aconteceu há anos atrás. E sabe o que ela decidiu? E ela falou isso comigo: eu decidi liberar ele. Que Deus possa abençoar ele, que Deus possa abençoar ela, que Deus possa engrandecer onde eles estiverem, que Deus possa fazer eles prosperarem. Eu parei de carregar essa pessoa comigo, eu parei de carregar essa ofensa, eu cortei essa linha. E hoje, quando eu vejo ela ministrando para 1000 adolescentes, vendo Deus usando aquele casal, ela e o meu cunhado lá nos Estados, lá no Brasil, quando eu vejo o que Deus está fazendo, eu vejo que é a consequência de uma ação que ela tomou a partir de uma ofensa que ela recebeu. Uma ofensa, o que fazemos a partir de uma ofensa é o que determina o nosso futuro. Nós queremos ser uma igreja de multidão, nós vamos ser uma igreja de multidão, amém? Ofensas acontecerão numa igreja de multidão, talvez até mais do que numa igreja pequena, mas nós seremos pessoas atentas a isso, que serão rápidas em perdoar. Ai, pastor, você não sabe o que ele fez comigo,
Você sabe o que você fez com Jesus? Você sabe o que você fez com Jesus? Sabe uma coisa que eu entendi, uma frase que eu achei tão poderosa? A pessoa que não sabe liberar perdão, ou que não consegue liberar perdão, é uma pessoa que se esqueceu, ou que nunca compreendeu pelo que ela foi perdoada. Você está entendendo isso? Se você não sabe liberar perdão, é porque você não entendeu pelo que Deus te perdoou. Ah não, mas é que ele não veio falar comigo. Vá você falar com ele, não vomitar tudo aquilo que ele fez contra você. Vai você dizer: ei, eu me senti ofendido por você, me perdoa por isso. Me perdoa, me perdoa. Comece você a pedir perdão, comece você a liberar perdão. Isso gera transformação. Isso gera transformação. Imagina se fosse necessário que eu e você fôssemos a Jesus, pedir perdão para Ele, para que aí sim a graça dele viesse sobre a nossa vida. Talvez eu e você nunca seríamos salvos, mas Ele nos amou primeiro, Ele morreu na cruz por nós primeiro, Ele nos perdoou primeiro do nosso pecado. Você está entendendo tudo isso? O perdão é o que corta a linha da ofensa. Vamos se colocar de pé, vamos orar essa manhã. Existem dois tipos de pessoas ofendidas: as pessoas que foram realmente ofendidas e as pessoas que acham que foram ofendidas. Existem duas pessoas. A realidade é que muitos de nós realmente fomos ofendidos por palavras, por ações, por situações. E isso estava tão coberto, a isca era tão grande comparada ao anzol que nos pregou, que nós pegamos aquela ofensa, nós mastigamos aquela isca, e sem perceber nós colocamos um anzol em nós, e vamos viver a nossa vida de cristão, servindo a Deus, servindo no ministério, amando a Ele. Mas a realidade é que o dia que tocar naquele assunto, nossa, vai destruir o meu dia, porque essa ofensa não foi tratada, essa isca continua em nós, a linha continua sendo solta. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus começou a mostrar coisas em mim que eu nem sabia que estavam ainda em mim, como se tivesse anzóis em mim de coisas lá atrás, que eu achei que eu tinha perdoado, que eu achei que eu tinha liberado. Mas a verdade é que se eu entrar no Instagram e ver essa pessoa, eu vou me sentir mal ainda. Então eu não perdoei, então eu não amei. Você está entendendo isso? É tão difícil o perdão, mas é tão necessário. Jesus nos mostra como fazer. Eu vi uma... Deixa. Você está entendendo essa manhã, amém? Você pode fechar os seus olhos? O Espírito Santo está aqui. Ele nos revela coisas que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Deus, eu oro para que o Senhor nos mostre as linhas que ainda estão, os anzóis que ainda estão grudados em nós, estão ainda agarrados em nós, coisas que achamos que deixamos para trás, mas a realidade é que se tocar nesse assunto, ou se eu ainda ver essa pessoa, ou se eu ainda lembrar daquilo que aconteceu, ainda dói, porque a ferida não foi fechada, o perdão não foi completamente liberado. Deus, o Senhor é um Deus que nos mostrou que perdoar é a essência do Senhor. O Senhor é amor incondicional. É tão terrível tudo que fizemos contra Ti, mas o Senhor nos perdoou. Nos ajuda a perdoar dessa maneira, Pai. Nos ajuda a superar a dor do perdão, a dor de ir atrás, a dor de liberar as pessoas, liberar os ministérios, liberar as situações e ser completamente livres da maneira que o Senhor deseja que nós possamos ser. Coloque a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Eu quero te dar um momento. Eu sei que a gente daqui a pouco vai ter mais coisas, mas eu vou tocar um pouco de teclado aqui. Nós vamos adorar ao Senhor e eu quero que você feche seus olhos. Todos nós vamos ser ofendidos.
todos nós já fomos ofendidos. Basta eu e você sair de uma posição de vítima e liberar perdão. Eu quero que você ore agora. Eu vou tocar um pouco mais alto para que você possa falar com o Espírito Santo. Ele vai te revelar coisas lá de trás e você vai ser agora liberto em nome de Jesus, amém?